as pessoas elas estão muito presas a uma visão dual das coisas, né, o mundo hoje está preso a uma visão dual. Então ou tu tá totalmente certo, ou tu tá totalmente errado. Ou tu torce para um time ou tu torce para o outro, né, ou tu tem que ser contra ou tu tem que ser a favor. E essa forma de enxergar as coisas acaba limitando a percepção do homem sobre a realidade. E isso acontece porque a nossa estrutura cognitiva, ela aprende dessa forma, né, ela aprende por contrastes. Então a gente vai para a escola e é incentivado a aprender assim, né, a nossa cultura incentiva isso, né, a forma como a gente entra em contato com o mundo, acaba incentivando essa visão dual, né. E, de certa forma, essa polarização, essa dualidade de pensamento, ela é lucrativa, o que acaba tornando mais difícil a gente ter uma percepção do todo, né, sair dessa visão dual das coisas. Só que junto com essa ideia, com esse incentivo de enxergar as coisas por uma visão dual, vem junto a ideia de que opostos são inimigos. E ainda assim vendido uma ideia de que inimigos são irreconciliáveis. E aí a gente se fecha para a percepção de que, na verdade, os opostos eles são graus diferentes da mesma coisa, da mesma natureza, da mesma essência, posso dizer assim. Então, frio e calor, eles são graus diferentes de temperatura. Pobreza e riqueza são graus diferentes, né, de um estado de fluxo de valor, mas a gente está falando da mesma coisa. E quando a gente não sabe isso, né, ou quando a gente não consegue, se fecha para perceber isso, a tendência é que a gente se feche a extremos, que a gente se posicione em extremos, até porque o externo está nos incentivando isso, né, a se posicionar. E aí a gente acha que tem que se posicionar ou em um ou em outro. E nós chegamos a um nível de sociedade em que está tudo tão polarizado, mas tão nos extremos, em que as pessoas não sabem mais o que fazer para defender a sua ideia e o seu ponto de vista, que parece tão certo, que acabam se matando, né. Desculpa a palavra, mas é literalmente isso que está acontecendo, né, as pessoas estão se matando para defender as suas ideias, que na verdade é um polo da verdade, é um ponto de vista da verdade. Só que fica muito difícil avançar enquanto sociedade com uma visão extremamente polarizada, né, com uma visão extremamente irreconciliável na própria percepção do homem. É como que a gente vai mudar, dar um salto de paradigma, né, passar para novos paradigmas que são novas formas de estrutura da sociedade, sem encontrar o caminho do meio, né, sem enxergar o equilíbrio entre esses polos. E por que eu estou falando disso aqui? Porque não adianta nós criarmos e termos ferramentas se a gente não sabe por que elas existem e nem como a gente vai manusear elas, né, da melhor forma. E aqui eu estou falando das tecnologias descentralizadas, né, que são as ferramentas que estão proporcionando essa mudança de paradigma que está acontecendo. Então, nós precisamos entender por que elas estão existindo, por que elas foram criadas e como elas vão proporcionar essa transição de paradigma. E aproveito isso para dizer que eu me chamo Vanessa Fontoura, eu sou formada em Ciências Econômicas e aqui nesse canal nós falamos exatamente sobre isso, sobre essa mudança de paradigma que nós estamos vivendo, né, saindo do modelo econômico atual e caminhando para uma economia descentralizada, graças a essas tecnologias. E hoje nesse vídeo tu vai entender como a natureza nos ensina que a descentralização é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio para resolver os nossos paradoxos e os nossos problemas socioeconômicos. Já te inscreve no canal, ativa as notificações e te antecipa a essas mudanças que estão acontecendo, porque tu faz parte dessa mudança de paradigma. E considerando que o micro está no macro e o macro está no micro, essas mudanças de paradigma que estão acontecendo na economia vão acontecer também dentro do homem, né, internamente em cada indivíduo, em cada ser, porque essa economia e esse sistema que a gente está falando é constituído por pessoas, né, por seres individuais. Então, se estamos passando por uma mudança maior, essa mudança também vai refletir no interno da gente. A primeira ferramenta que a gente pode aprender para enxergar os polos das situações, né, as dualidades das circunstâncias e principalmente do mundo como um todo, é aprender a lei da polaridade. Essa lei fala o seguinte, vou ler aqui, tá? Ela nos ensina que tudo existe em graus, né? Então tudo é dual, tudo tem polos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Todas as verdades são nada mais que meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, os opostos são, na verdade, dois extremos da mesma coisa. Então, amor e ódio são extremos da mesma natureza. Frio e calor, da mesma natureza.
Luz e escuridão são graus da mesma natureza. Por exemplo, frio e alto, né, não são graus da mesma medida, né? Mas dentro da mesma natureza existirão muitos graus. E não existe um certo e um errado, existem pontos diferentes da mesma coisa. Na verdade, esse ponto de equilíbrio e esse caminho do meio, ele só é considerado o meio porque ele está entre duas coisas, ele está entre dois polos. Então, para que o meio e o ponto de equilíbrio exista, os polos precisam existir. E para que os polos existam e sejam considerados, inclusive, polos, o meio tem que existir, balanceando esses polos. Porque se não tiver meio, isso não é um polo. E se não tiver o polo, isso não é meio. Deu para entender? E esse caminho do meio, esse ponto de equilíbrio, ele é a integração dos vários graus, dos vários níveis, né, dos vários polos, digamos assim, das várias perspectivas individuais desse todo. Então isso nos mostra que os polos, eles não estão totalmente errados, só que eles são meias verdades, né? Eles são verdades de acordo do seu ponto de vista, mas eles não estão considerando a totalidade. E essa forma de perceber as coisas de forma dual, né, com polaridades, é a forma que a gente consegue ter consciência das coisas. Por exemplo, a gente só sabe que está na luz porque conhece a escuridão. A gente só sabe que uma coisa é boa porque a gente conhece o ruim. A gente só sabe que está tomando algo quente porque a gente já tomou algo gelado. Então, conhecer esses polos permite que a gente tenha consciência do que está se experimentando, se observando. Então, esse processo de aprendizado, ele vem do contraste do dual. A primeira desconstrução que a gente precisa fazer, né, que eu recomendo que tu faça para que a gente transcenda essa visão dual, é entender que polos e opostos não são inimigos e que não existe um certo e um errado. São percepções e graus diferentes da mesma natureza. Até porque quando a gente considera que algo é inimigo do outro, lá no nosso cérebro a gente já ativa um modo de irreconciliação, de perigo, né? Então, se eu acho que ele é inimigo, eu não vou querer me reconciliar. E aí eu me afasto e eu bloqueio a compreensão do outro lado. Tá, Vanessa, e como que a gente consegue enxergar o caminho do meio, né? Como que a gente sabe que é o ponto de equilíbrio? Se fosse fácil, não existiria tanto conflito, né? Tanta guerra, tanta briga. Mas se fosse impossível, não existiria caminho. E também não existiriam desenvolvedores. Bom, tem uma lei que se chama Lei do Três, né? A Lei da Trindade. Essa lei diz que toda criação exige três forças fundamentais, três princípios fundamentais. Quais são esses três princípios, né? Ou três forças? A primeira é a força positiva, ativa, a força que inicia, propõe, né? Ela pode ser vista como a eletricidade, é uma força que impulsiona. E também é conhecida como a energia masculina. A segunda é a força negativa. É uma energia passiva, receptiva, que acolhe, que contrapõe. Ela pode ser vista como magnetismo e a gente conhece também como a energia feminina. E a terceira força é a força neutra. É uma força conciliadora, então ela harmoniza, ela integra, ela possibilita o surgimento de algo novo. Ela é a união da energia masculina e da feminina. E ela é representada pelo eletromagnetismo. Uma forma bem palpável da gente entender essas três forças, né, é imaginar os nossos pais, né? O masculino, o feminino se uniram para que algo novo fosse criado, para que algo novo surgisse, né? No caso, tu aí que me escuta. E isso, né, se a gente for observar na natureza, no universo, tudo segue esse princípio. Toda a criação, tudo que surge segue esse princípio da trindade, dessas três forças, né, para que uma terceira via surja, uma criação surja. Quando a gente fala de força neutra, não associem o neutro com algo em cima do muro, né, tipo café com leite. Na verdade, é uma energia reconciliadora, que cria, que soluciona, que equilibra. Tá? Então ela não está polarizada, ela está neutra entre esses polos, ok? Pegando esses conceitos para uma forma prática na nossa vida, né, no nosso dia a dia, eu gosto sempre de trazer o macro e trazer o micro, porque isso se encaixa em tudo, tá?
Mas, digamos que a gente queira mudar algo da nossa personalidade, né, acho que todos nós aqui estamos constantemente, né, ou deveríamos estar, buscando melhorar, né, traços da nossa personalidade que não são tão legais. Todos nós temos a nossa sombra que precisa ser equilibrada. Só que quando tu faz isso, quando tu coloca para debaixo do tapete, tu tá dando mais potência para aquilo, tu tá dando mais força para aquela polaridade, e quando ela vai voltar com muita força também. Então não adianta só querer, né, ter a energia positiva em cima daquilo ali, e também não adianta só negar, né, ter a energia negativa em cima daquilo ali, se tu quer criar algo novo, se tu quer mudar. Por exemplo, eu, Vanessa, no passado, me via com um traço da agressividade muito alto em alguns momentos. E isso fazia com que em várias situações eu reagisse de forma que eu não queria reagir. Eu percebi que eu estava polarizada na agressividade, né? Que é um lado da força, né? É tipo o fogo bruto queimando. E o outro lado dessa força é a passividade, né? A submissão, é o fogo apagado. Então eu tinha que encontrar o caminho do meio. E para isso eu tinha que entender qual era a natureza dessa força, para que eu conseguisse equilibrar ela. E aí eu me perguntei qual é a natureza da agressividade, né? Qual é a função dela? O que ela está querendo me mostrar? Essa força ela é a base, né? Ela vem como uma força de coragem, de iniciativa, de determinação. E aí o que eu vou fazer com a iniciativa, com a coragem, com a determinação, é o resultado da terceira força agindo. É o que vai surgir a partir daquilo ali. Agora vamos usar essa lente que a gente está olhando e aprendendo, né, que é a lei da polaridade e a lei do 3, né, essas ferramentas, e vamos trazer para a nossa economia, vamos trazer para o macro. De uma forma bem subjetiva, a gente pode dizer que a economia ela é o campo onde essas polaridades se manifestam, se apresentam. Né? Se alguém precisa ou quer A e a outra pessoa quer A, B, né, precisa ou quer B, a ciência econômica ela precisa achar o caminho do meio, ela precisa equilibrar e encontrar e proporcionar o bem comum. A etimologia da palavra economia, né, que vem do grego oikonomia, significa organizar bem a casa, arrumar bem a casa. E essa casa ela pode ser o ser humano, ela pode ser as famílias, pode ser nações, pode ser o meio ambiente, pode ser o mundo, pode ser, sabe? Tu pode ir ampliando e reduzindo para onde tu quiser. A ciência econômica é essa organização e a casa ela é muito subjetiva. A gente, né, o homem moderno é que limitou a ciência econômica, engessou a ciência econômica para o mercado financeiro. E a polaridade é o campo onde os paradoxos se manifestam. Se nós estamos enfrentando paradoxos, né, se nós estamos diante de um paradoxo, é porque existe uma polarização e a gente não está enxergando o todo. O que é esse paradoxo? Né? Eles surgem quando duas constatações visivelmente opostas são verdadeiras e contraditórias ou mutuamente excludentes ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu olhar para cá e para cá, esses dois lados, essas duas formas de ver são verdadeiras, mas quando a gente faz assim, elas parecem que se excluem. Então, como que eu sou verdadeiro e ainda dessa perspectiva sou errado? Então aí surgem paradoxos. Esses paradoxos se apresentam o tempo inteiro. Só que os paradoxos não estão aí para a gente dizer assim, ah, verdade, tem um paradoxo aqui. Né? É assim, não, o paradoxo está nos mostrando literalmente o que precisa ser solucionado. Né? É a forma que a gente pode usar, são os sinais que a gente pode usar para encontrar soluções a partir desses paradoxos, que é o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio dessas situações. Só existe o paradoxo porque a gente está olhando aqui e aqui. Mas aí tu pode estar pensando, tá, Vanessa, mas e aí, né? O que tem que a gente vive no mundo polarizado, né? Deixa eu com o meu pensamento, o outro fica com dele e tá tudo bem. Eu não vou mudar a minha opinião e nem ele a dele e a gente segue a vida assim. Só que a polarização, né, a polaridade, ela se manifesta na nossa economia e na nossa sociedade, na tua vida, obviamente, de formas que não são tão benéficas e, na verdade, são o motivo pelo qual nós estamos vivendo em pobreza, né, em desigualdade, em poluição, enfim, né, em guerras. Então, na verdade, viver nessa polaridade, mesmo que imediatamente não pareça com uma relação tão direta, é a origem desses problemas. Vamos para alguns dados da polarização no nosso mundo real hoje. Existe um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E dessas 8 bilhões, somente 13.028 pessoas são bilionárias. Isso quer dizer que existe um bilionário para cada 13 milhões de pessoas.
A riqueza total mundial é em torno de 500 trilhões de dólares. E esse pequeno grupo de 3.028 bilionários, juntos, eles possuem aproximadamente 16 trilhões de dólares, em torno de 3% da riqueza mundial. E, poxa, fazendo uma comparação, isso é mais do que o PIB de praticamente todos os países do mundo, né? Talvez tirando Estados Unidos e China. O restante, a maioria, tem um PIB menor do que isso. E lembrem que a lei da polaridade nos ensina que para que um extremo exista, o outro extremo também precisa existir. Então, vamos pegar o outro polo agora, que seria o da pobreza. 8,5% da população mundial, que é em torno de 690 milhões de pessoas, vive com menos de 3 dólares por dia, que é considerada pobreza extrema. 47% da população mundial, praticamente metade, né, da população mundial, vive com menos de 7 dólares por dia. Ou seja, 3,8 bilhões de pessoas no mundo, né, quase metade da população mundial, vive na linha considerada pobreza alta. Nada na natureza foge da lei. A lei da polaridade é uma lei que se manifesta na natureza. E quando a gente está falando desses números, a gente está falando de crianças com fome, de falta de acesso, de desnutrição e por aí vai. Esses números nos mostram que a nossa economia ela está extremamente polarizada. E a concentração absurda de recursos de um lado está intrinsecamente ligada à escassez no outro. E aí muitos podem pensar, mas o dinheiro não é uma conta de soma zero, né? Não quer dizer que porque fulano é pobre, eu não posso ser rico. E aí o que eu tenho para te dizer é, a natureza, ela é extremamente abundante. Só que a abundância não é ter algo infinitamente, é ter o que tu precisa, na quantidade que tu precisa, na hora que tu precisa. Isso é abundância. E os recursos que nós utilizamos para viver, gerenciados pela ciência econômica, eles são escassos. E a forma como nós gerenciamos esses recursos, eles estão regidos pelas leis universais da natureza. E parece que a sociedade esqueceu isso. Nós não queremos ver a extrema pobreza de um lado, nós não devemos ativar a extrema riqueza do outro, porque uma coisa está ligada com a outra. E a lei da polaridade nos mostra isso. E como que está distribuído o fluxo de valor hoje na nossa sociedade? Vamos entender por que a descentralização é o caminho do meio, né? A melhor forma de equilibrar esses polos. Essa aqui é a centralização, né? Um lado do polo. Aqui, todo o poder está concentrado em um só ponto. E a gente precisa ter muito claro que aonde está o poder econômico, também está o poder político. Então, este é um lado do polo que é, inclusive, o nosso lado atual. E aqui a gente tem um outro polo, que é a distribuição. Nesse polo, não existe concentração nenhuma, tá? Tá tudo espalhado e todos têm o mesmo poder. Nesse cenário, a gente pode fazer analogia com uma anarquia, né? Mas não confundam anarquia com desordem ou bagunça, tá? Mas que não tem hierarquia em nenhum nível. Ou também uma estrutura de auto-organização. E a gente tem a descentralização, que é o caminho do meio, que é o ponto de equilíbrio. Aqui na descentralização, existem vários nós, né? Vários pontos em que eles compartilham essa liderança e a responsabilidade, mas não é um poder concentrado que controla os outros, né? Essa responsabilidade ela é compartilhada. Então percebam que tanto a centralização quanto a distribuição e a descentralização são graus diferentes da mesma natureza, que nesse caso é a forma de estruturar o fluxo de valor dentro de um sistema. E aí, em um polo, a gente tem a centralização. Ele até pode ser eficiente em comandar, mas ele traz uma fragilidade e um controle extremo para o sistema. E aí isso torna ele vulnerável. E aí do outro lado do polo, a distribuição ela até pode trazer um sistema resiliente e autônomo, porque por exemplo, se um cai, automaticamente o sistema se auto-organiza. Só que pode ser difícil de comandar, né, de ter uma coordenação se for necessário. E no equilíbrio desses dois polos surge a descentralização, ou seja, ela tem pontos de controle, né, mas em forma de liderança e responsabilidade, mas ainda assim mantém a coordenação distributiva. E é isso que a tecnologia blockchain ela permite. Ela nos trouxe uma forma
palpável, real e possível de integrar esses 2 polos, né. Isso significa criar uma nova forma, né, olha a terceira força, né, a força neutra, o caminho do meio, trouxe uma nova forma de estruturar a nossa sociedade e de redistribuir o valor no nosso sistema econômico. A hierarquia, ela é algo natural, né, ela está presente na natureza. Então a gente pode observar na própria personalidade de cada um, né, alguns têm tendência a liderar e outros a estar de forma distribuída ali organizando, mas todos estão de forma participativa e interligados nessas funções, e não como um poder supremo de controle, né, ou com uma falta de organização. Então, quando a gente une esses polos, né, a gente consegue perceber que tanto a centralização quanto a distribuição, ela tem aspectos essenciais, né, elas têm aspectos essenciais e benéficos, mas sozinhas, né, só num polo ou só no outro, elas são meias verdades. A centralização ela vai ter os seus aspectos positivos de liderança, naturais, né, na verdade não entra nem uma questão de positivo, mas natural das relações humanas em que alguns vão liderar, mas só a centralização extrema, a gente tem o nosso resultado, né, do nosso mundo atual. A distribuição, automaticamente, ela vai se reorganizar para que pontos de liderança aconteçam, porque isso é um processo natural. A gente pode ver muito nitidamente que o caminho do meio, ele é integrador. Então, quando a gente olha para a descentralização, esses dois campos de manifestação, né, das relações, liderança e distribuição, elas estão saudavelmente integradas. E aí é isso que as tecnologias descentralizadas estão permitindo e vão transformar a nossa sociedade. E é aquilo, gente, como o micro está no macro e o macro está no micro, essa mudança de paradigma vai mudar a nossa forma de se relacionar no micro, né, nas relações, nas trocas, no profissional, no social. Isso vai mudar a um nível que a gente ainda não conhece. Uma coisa a gente sabe, né, a gente está diante de uma das maiores ferramentas da história, né, que é a tecnologia descentralizada. O que a gente precisa agora é desenvolver consciência para saber como se inserir, como utilizar, como manusear e reformular a nossa estrutura econômica. Não importa que a gente alinhe as duas, encontre o caminho do meio e tenha uma sociedade mais justa, mais equilibrada e boa de se viver, né? Porque quando só tá bom para mim e não tá bom para o meu semelhante, ainda assim não tá bom. Eu espero que vocês tenham entendido a importância, né, e a transformação que a descentralização está trazendo para a nossa economia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, que esse assunto é complexo mesmo, por favor, escrevam aqui embaixo, perguntem, para que a gente tenha um espaço e oportunidade de esclarecer as dúvidas e de crescer junto. A mudança, ela está às portas, né? Essa mudança de paradigma, ela já está acontecendo. Então, nada melhor que tu te informe, que tu te antecipe e esteja preparado para essa nova sociedade que está surgindo. Beleza? Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.